Eu queria só agradecer todo mundo que está aqui presente. Essa é a primeira reunião, né, que a gente faz parte desse projeto. E hoje a gente tem, né, como convidados especiais a Rafaela, o Luiz e o professor Galupo. E a nossa ideia é exatamente, né, poder congregar os três segmentos. A gente, nesse momento de pandemia, a gente está muito isolado em casa, né? Então, por mais que a gente veja os colegas no e-mail, não é a mesma coisa do que ver a carinha de cada um. E a gente pensou em temas, né, que envolvam parte do trabalho que a gente tem também fora da faculdade. Não só o trabalho formal, como o interesse também, né? Então, é um momento para a gente poder compartilhar os nossos esforços, nossos interesses. Ao finalzinho, a gente vai abrir para perguntas e também vai ter um momento para a gente poder mesmo confraternizar, né? Igual foi agora esse inicinho. Então, eu queria agradecer mais uma vez também aos palestrantes que toparam o convite, o desafio, e passar a palavra para a Rafaela. Não há voice-over, que é aquele narrador, né, supremo, assim, que existem alguns documentários, e, na sua maioria, utilizam som direto, que é o som captado durante a gravação, som do lugar mesmo, aquele som ambiente. E como um exemplo de um filme que não usou som direto, mas que trata bastante dessa construção, dessa paisagem sonora, é a trilogia urbana de curtos que os filmes chamam Poli, Taba e Urbe, onde que o excesso sonoro é um personagem do filme, porque retrata a rotina das metrópoles, o excesso de ruídos, essa paisagem sonora ruidosa que a gente vive. No Sopro, que é o primeiro longa dele, não há diálogos, não há entrevistas, não há narradores, não há trilhas sonoras. Em 93 minutos de filme, se eu não me engano, são 90 segundos de som vococêntrico, né? O uso da voz. Nesse 1 minuto e meio, acho que metade é o som de uma televisão, que se ouve uma televisão falando, e a outra é uma criança chamando a outra. O resto é ruídos do vilarejo, ruídos da natureza, porque é uma temática mais rural, e isso é uma característica na época dos filmes do Pimentel. O filme, ele aborda temáticas muito simplistas, sabe, da vida. Vida, morte, amadurecimento, tudo dentro de um vilarejo, que é um distrito, chama Mogol, o vilarejo, é um distrito de Lima Duarte, que fica na zona da mata de Minas Gerais. E é interessante que na entrevista do Marcos Pimentel, ele fala que como que o não uso do diálogo e essa questão de temáticas muito simples fazem com que um filme se torne universal. Aí ele conta para mim na entrevista como que numa exibição na Suíça, ele falou, poxa, é um filme de um lugarejozinho no interior de Minas Gerais, mas vamos exibi-lo na Suíça. E ao final do filme, um casal de idosos veio conversar com ele, falando que o filme era sobre a infância deles, sabe? Que aquilo ali emocionou muito eles, porque era exatamente como era a infância. Então, a não presença de diálogos e de voz acaba construindo uma aproximação com o público inteiro, sabe? É um pertencimento que se cria tirando o uso da voz, porque aí se tira também a presença de legendas e acaba. E também o fato do Marquinhos não identificar onde é o local, sabe? Eu sei porque eu falei para vocês que é o vilarejo de Mogol e tudo, mas no filme não é identificado em momento algum. Então, aí falando um pouco mais, o Sopro, ele bem como todos os outros filmes do Pimentel, foram financiados por editais de fomento, nacionais e internacionais, tanto de iniciativas públicas quanto privadas. O primeiro contato e é uma história interessante, como que o processo de criação acaba sendo alterado por conta do orçamento. O primeiro contato do Marquinhos com o vilarejo de Mogol foi depois que ele conseguiu um edital para a realização de um curta-metragem
Então, ele tinha uma verba para fazer um curta-metragem, tinha a obrigação de entregar um curta-metragem em um determinado prazo. Só que quando ele chega lá, ele vê que a história é muito maior, que poderia ser muito mais aprofundado, que poderia abordar outros temas que ele tinha imaginado, mas ele tinha a obrigatoriedade de terminar um curta. E aí ele fala que vamos supor assim, se ele tinha 60 horas de gravação para realizar um curta, ele conseguiu 100 horas, sabe, assim, de uma forma muito fácil. E que ele saiu de lá com a certeza de que o curto seria só um prefácio, sabe? Ele teria que terminar para entregar pelas exigências, mas que ele queria continuar aquela história, e ele fala, aí, com isso, em 2011, nasceu A Poeira e o Vento, que é um curta que tem uma temática mais densa, focada na morte de animais, no envelhecimento humano, ele acaba abordando mais esses temas. Mas ele fala, eu tentei que o A Poeira e o Vento estreasse em festivais que davam prêmios em dinheiro, para que eu pegasse esse dinheiro e voltasse a filmar, e voltasse para fazer o longa, porque o longa tinha virado o meu objetivo. E aí ele consegue alguns prêmios com A Poeira e o Vento, e consegue em alguns festivais internacionais também, prêmios em serviço, porque o Festival Internacional costuma dar, igual, por exemplo, ele conseguiu, com o filme não finalizado, ele apresentou e conseguiu a mixagem de som do filme, por uma premiação. Então ele conseguiu adaptar até que o filme, em 2013, 2 anos depois, seja lançado, de fato, do jeito que ele queria. E com isso, assim, durante a entrevista com as pessoas e com as pessoas da equipe técnica e com o Marquinhos, eu fui entendendo um pouco mais como que se dá a importância dos editais de financiamento do audiovisual para a realização do cinema do Brasil, no Brasil em geral. Porque, se você observar o quanto é comum observarmos a quantidade de logos que a gente vê no início dos filmes nacionais, algo que não é comum em cinema comercial estadunidense, por exemplo. Logo da Petrobras, logo do Itaú Cultural, logo da Ancine, logo da Lei do Audiovisual, governo, entre muitas outras editais. Por quê? Porque são as leis de incentivo, os editais de financiamento, sejam públicos ou privados, que financiam o cinema nacional atualmente, ou pelo menos deveriam estar financiando atualmente. Essas diversas logos explicitam como são feitos os filmes no país, porque a gente não tem grandes produtoras, muito menos grandes distribuidoras de filme. Tudo bem, tem a Globo Filmes, mas acaba realizando filmes com seus atores já reconhecidos, com fórmulas prontas de roteiro, de comédia, de ação, mas não há uma experimentação audiovisual, não há uma criação de fato ali, sabe? Então, as leis de incentivo são as responsáveis pela produção cinematográfica no país, mesmo que ela não chegue mesmo que essa produção não chegue ao grande público por problemas de distribuição, que já abre uma outra discussão que fica para uma próxima, entendeu? Porque se entrar nessa enseada eu não saio nunca mais. Mas, e aí trazendo um pouquinho de dados que eu coletei, em 2017, o Fundo Setorial do Audiovisual, que é o principal edital de financiamento do Brasil, recebeu 1.085 propostas de audiovisuais independentes de financiamento para cinema, televisão e desenvolvimento de jogos eletrônicos. Desse montante, 133 projetos foram selecionados. No ano anterior, 2016, foram 1.682 projetos para 218 contemplados, o que mantém a taxa de apenas 12% de contemplados que se consiga esse financiamento. Infelizmente, não temos dados a partir de 2018, e o último edital que aconteceu foi nesse ano de 2018, e o edital não foi finalizado. Desde 2018, a gente não tem o Fundo Setorial do Audiovisual, que é o principal edital de financiamento de cinema do Brasil, em volume de dinheiro. Esse é apenas um dos editais, mas é o maior de todos. Há editais também regionais.
Eu vou citar como exemplo, sendo bairrista, a Lei Murilo Mendes de Incentivo à Cultura, que acontece em Juiz de Fora há 20 anos, há 21 anos, na verdade, que fomentou muitos projetos audiovisuais de cineastas estreantes na cidade, mas não somente os estreantes. Só que é uma oportunidade muito grande de se ter uma verba para melhorar o seu primeiro filme, de ter uma verba para incentivar a produção audiovisual na cidade. Inclusive, o próprio Marcos Pimentel, desde sua primeira obra audiovisual, conta com o incentivo da Lei Murilo Mendes, e até hoje ele consegue sempre alguma verba, tem até a fama na cidade que a lei deveria chamar a Lei Marcos Pimentel de Incentivo à Cultura, porque ele sempre consegue alguma coisa por lá. Em 2019, a Lei Murilo Mendes contemplou 8 projetos audiovisuais de médio e baixo custo para cinema. E porque ela também financia livros, festivais, teatro e tudo. Então, para cinema foram 8 filmes de baixo e médio custo. E ainda ela permite que se realize todo ano o Festival Primeiro Plano, que exibe e dá visibilidade aos filmes produzidos por cineastas da cidade e da região, porque tem uma mostra universitária, tem uma mostra de cinema independente, tem uma mostra de cinema de baixo custo, além de filmes que não se chegariam ao circuito comercial mesmo. Em 2020, não há previsão de lançamento da Lei Murilo Mendes, por questões orçamentárias, por questões de pandemia, não há previsão. Há também os programas de incentivo de empresas privadas ou mistas, conforme falei, o Petrobras Cultural, Itaú Cultural, que promovem financiamento através de dedução de imposto. E os editais internacionais, que premiam em dinheiro e também em serviços, como finalização, mixagem, transfer para película. Agora, a Cintia vai passar um vídeo para mim, que foi gravado no primeiro semestre de 2017, da entrevista que eu fiz com o Pimentel, a única entrevista presencial que eu fiz com ele, as outras foram online. Olha, eu acho que eu não tenho um processo normal, não, sabe? Ou pelo menos uma fórmula única, assim. Cada história surge de um jeito, para mim. E eu gosto muito desse momento, quando surgem as histórias, são uns momentos de uma felicidade muito grande, assim, sabe? Eu me sinto muito envolvido quando eu encontro algo que me motiva a fazer um filme sobre isso. Eu gosto muito de lacuna, de parêntese, de quebra-cabeça, sabe? De montar algo e começar a tirar algumas peças que ao tirar você entende o que mas é convidado a completar um pouco, sabe? Eu acho que os meus filmes, de uma forma geral, eu aposto muito isso de tentar deixar a história sempre sabendo mais do que você sabe daquela situação, mas menos do que você poderia saber. Ao ficar nesse meio termo, eu acho que você acaba convidando o espectador a completar essa imagem que foi propositalmente deixada de forma incompleta, construída de forma incompleta. Eu sou muito instintivo na hora de criar, sabe? Eu não sei dizer por que o menino me atrai, mas ele me atrai. Eu sei dizer quando não me atrai e aí não me interessa. E aí eu começo a tentar entender o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo aquela atração ali, e aí passa por conviver um pouco, né? Eu gosto de ir, mas também não eu preciso estabelecer algum vínculo com o lugar, com o personagem, com a comunidade, mas que não necessariamente passa por ser amigo dessas pessoas. Sabe, para mim, ao longo do documentário, para mim é uma coisa que eu separo muito. Tem gente que quando vai fazer, porque no documentário o processo é muito vivo, muito importante sempre, né? Então tem gente, mas eu acho que você precisa manter uma distância, até mesmo para entender algumas coisas, sabe? Naquela hora, você não está ali para fazer amigo, você pode até virar seus amigos, mas antes de ser seu amigo, ele é seu personagem. Então a relação é diferente, né? Como é que se constrói. Mas na maior parte das vezes eu vou nos lugares já predisposto a não entrevistar os personagens. E aí é muito louco, porque o filme sempre se realiza entre aquilo que você espera e o que o personagem também é, essa interseção aí, né?
Mas em vários dos meus filmes, o filme todo é realizado e a impressão que eu tenho é que o personagem acha que o filme não começou ainda. Ele acha que em algum momento eu vou fazer perguntas, em algum momento eu vou pedir para que ele faça coisas, e eu não vou, sabe? Eu chego ali, é para conviver, então eu acho assim, são momentos onde normalmente eu espero muito o filme pouco. Eu faço um filme que prescinde da palavra, que é diferente, né? Prescinde do diálogo. Mas, então, para isso, para fazer, continuar exercitando esse tipo de observação, que é recatada, que é discreta, para não perder o espectador, eu preciso preencher de alguma forma com o som. Então, por isso, para mim, é fundamental esse trabalho de desenho sonoro. Eu lembro quando eu comecei a fazer isso, o meu pai chegou para mim e falou assim, dá para viver disso? Eu falei assim, não sei. Até hoje, deu. Passaram todos esses anos, até hoje deu. Mas eu não sei até quando dá. É uma área super instável, eu não posso reclamar de nada, estou com muitos projetos e muito bem, mas eu sei que isso pode chegar um momento, pode acabar, sabe? Duas canetadas do tema é faca no pescoço da minha área inteira, sabe? Pois é, triste pensar, né, que o problema era duas canetadas do Temer, né, onde chegamos. Então, é interessante perceber esse contexto político da época e olhar os dados atuais e perceber que essa entrevista foi gravada no primeiro semestre de 2017, onde ainda havia o edital de fundo setorial do audiovisual, ainda havia uns outros editais, e de lá para cá a gente está vivendo esse limbo cultural como um todo, não apenas no cinema, né? A gente pode perceber essa diminuição, até mesmo essa extinção de incentivo a novos editais aqui no Brasil. E após o sopro, né, só para finalizar, após o sopro, o Marcos Pimentel ele encerrou uma fase na vida dele, palavras dele mesmo, e começou a experimentar um pouco mais desse cinema vococêntrico, né, centrado na voz. E lançou mais 2 longas desde 2017, que foi o A Parte do Mundo Que Me Pertence, que retrata sonhos e desejos de pessoas comuns, como uma mulher que sonha em conhecer o Fábio Júnior, uma menina com deficiência que deseja se apresentar dançando balé num palco, um homem que cultua o corpo e deseja ser fisiculturista, se apresentar em competições de fisiculturismo. E mais recente, agora no final de 2019, início de 2020, ele lançou o Fé e Fúria, que é um filme que eu sigo apaixonada. Não tenho distanciamento nenhum para falar desse filme, porque ele retrata conflitos religiosos em comunidades de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, e como as religiões de matriz africana vêm sendo oprimidas pelas religiões evangélicas neopentecostais, envolvendo, inclusive, a figura do traficante evangélico. E aí ele já utiliza de entrevistas com pastores, com mães e pais de santo, com teólogos, que tentam entender um pouco mais essa crescente religiosa e como isso afeta o cotidiano da comunidade. O Fé e Fúria estreou no Rio de Janeiro e teve uma apresentação aqui em Belo Horizonte, no Miss Santa Teresa, no dia 3 de março deste ano. E é inesquecível, pois foi a última vez que eu fui ao cinema, esse ano, dia 3 de março, coisa que eu fazia toda semana. Então, tenho previsões de outros lançamentos. Eu conversei com o Marquinhos no mês passado, e ele falou que vai estrear um festival no Peru no mês que vem, mas no Brasil sem previsão ainda, mas se vocês se interessarem, eu posso informá-los assim que tiver alguma previsão. E muitos filmes que eu citei, como a trilogia Urbano, Polis, Utab e Urbe, estão disponíveis online, num site que chama Tempero Filmes, que é a produtora também do Marcos. E então, assim, se vocês tiverem interesse e tudo, é só me falar também que eu mando o link. Então, esse foi um pouco do meu interesse acadêmico, esse meu foco.
que permeia esses campos de processo criativo e como a limitação orçamentária dos editais de financiamento tem restringido ou até feito com que não aconteçam as obras cinematográficas no país. Muito obrigada, gente. Obrigada, Rafa, maravilhosa exposição. Eu acho que coloca a gente para pensar muito assim, né, nesse tema sobre essa perspectiva de como o Estado ele pode atuar, né, no fomento de cultura mesmo, né? Inclusive a gente vê hoje em dia um fenômeno enorme do K-pop, que é da cultura sul-coreana, né? E pouca gente sabe, mas teve uma influência muito grande do Estado, né? Que conseguiu gerar mais frutos, né, para a economia. Então girou nesse sentido a economia do país, além de propagar, né, a cultura para o mundo inteiro. Então a gente vê como é um setor que ele é estratégico mesmo, né? E aí, nem só completando essa sua fala, nem só o K-pop, mas como o cinema sul-coreano como um todo. E aí a gente viu nesse Oscar o Parasita, ganhando o Oscar pela primeira vez, mas o Bong Joon-ho, ele consagrou, né, com o Oscar, mas vem há bastante tempo esse incentivo governamental. Os filmes sul-coreanos são excelentes, e assim, tem toda uma linha de busca pela nacionalização mesmo, como o Bong Joon-ho, que super fala inglês, tem vários filmes dele, ele já dirigiu vários filmes em inglês, e quando ele vai lá no palco, ele faz questão de falar coreano, sabe? Isso ele faz questão que as falas dele sejam traduzidas, então são aspectos assim nacionalistas que são importantes ressaltar, e que muitas vezes a gente acaba se perdendo aqui. Com certeza. E a gente vê, né, que você fortalecer o país vai muito além do discurso, né? Muitíssimo obrigada, Rafa. Obrigada, gente. Gente, afinal, a gente vai abrir para perguntas, mas agora, para a gente poder dar andamento, né, eu vou passar a palavra para o Luiz. E, gente, bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô com uma obra aqui quase que do lado, então se acontecer alguns barulhos estranhos, vocês podem me avisar. Então, você pode projetar, por favor? Obrigado. Então, minha fala vai ser muito no sentido de uma coisa bem informal, né, pensando que é um tema da história, né, mas que é um público que não é acadêmico em história, então se eu soar muito didático, assim, vocês podem me dar um grito aí no chat que eu tento, né, aprofundar, né, explicar melhor alguma coisa. E o tema, né, dessa conversa que eu proponho, né, ir ao cinema para se conhecer a história, é muito assim, até, né, a fala da Rafaela, eu acho que conversa muito com os questionamentos que eu pretendo desenvolver, que é essa questão de como o cinema, né, conversa com o momento que a gente vive, ou com o momento que o filme é produzido, né? Assim, é uma operação interessante porque o fato de assistir um filme, ele requer que a gente tenha uma imersão, né? Se a gente pensar as próprias salas de cinema, elas são projetadas para isso, né? O escuro, a tela grande, o espectador para ele ficar ali preso, esquecer a vida dele, esquecer o mundo que está, né, que tá ali fora e ficar concentrado no que ele está assistindo ali. E se a gente, né, e claro, isso é ótimo para a gente desfrutar do filme, mas esse exercício de pensar o contexto do filme, de pensar as questões que ele pode trazer, né, sobre o que está acontecendo ao redor dele, eu acho que a gente nunca pode perder isso de vista, né? Então, poder passar, Cintia, para a próxima slide? Obrigado. E aí, assim, a primeira página, assim, é uma questão que todo curso de história fica ali 4 anos e a gente não sai com a resposta. Mas eu vou tocar mais ou menos nisso, que é perguntar justamente o que é história, né? Na verdade, a resposta para isso muda muito com o tempo. A gente já teve momentos em que a história era sinônimo de história política, né? Até
quase 100 anos atrás, o cânone era esse. Então, você ia ver a história era as biografias dos grandes políticos, dos grandes estadistas, né, as grandes conquistas, datas, essa coisa muito factual, que ainda assim a gente ainda vê muito em livro didático e na forma como determinadas áreas enxergam a história, né? Que essa história é muito ligada à biografia, né? Aos feitos dos heróis nacionais, ou coisas assim. Mas isso já, né, aproximadamente ali 1930 para cá, tem uma mudança nesse paradigma e começa-se a pensar outras questões, né? E aí você tem a história social, durante muito tempo teve um peso muito grande, voltado muito pela questão econômica, né? Inclusive, por exemplo, quando a gente pensa essa justificativa que muitas vezes se deu, um país subdesenvolvido ele é porque ele vende matéria-prima e não produz, né, não é industrializado. Esse é um tipo de exemplo que né, essa abordagem muito econômica da história, né, condicionando a história aos aspectos econômicos. E depois disso tem um foco atualmente muito forte que é na questão cultural, né, que é pensar a importância das culturas, né, no desenvolvimento da história. Mas enfim, então assim, eu coloquei, né, esse historiador Mark Bloch, ele é bem importante nessa mudança de paradigma e ele tem esse trecho que ele fala que a história é a ciência dos homens no tempo. Então é basicamente isso, né, as ações do homem, né, as interpretações que a gente faz sobre esse trajeto da humanidade ao longo dos anos. E assim, a história a gente só consegue, né, fazer, né, construir a história, interpretar a partir de fontes históricas, né, que são os vestígios que a gente tem, que são deixados aí pelo homem, né, que pelos tempos passados é que a gente não tem acesso diretamente a esse objeto, né, o passado. Então, assim, durante muito tempo, os documentos escritos eram os, né, considerados mais importantes, até quase que os únicos, né, utilizados nas reconstruções. Então, aí você tinha documentos oficiais, principalmente. Mas o leque é muito mais amplo, inclui iconografia, né, pinturas, gravuras, música, literatura, fotografia e o cinema, que sempre foi aí na minha trajetória acadêmica o problema que eu sempre quis assim, né, trazer para essa visão da história, né, como utilizar o cinema para a gente né, poder refletir sobre o passado. E aí, assim, é importante sempre observar que, assim, a história, tem uma relação de subjetividades. O historiador, ele tem uma posição, ele é um indivíduo também presente no tempo, marcado pelo seu contexto, e as fontes históricas que ele tem acesso para ver, né, para ajudar nessa representação do passado, também são fontes produzidas por indivíduos que também estavam ali inseridos, né, e também estavam representando paixões, representando sentimentos, enfim. Então, a gente não pode perder isso de vista. E é uma relação de subjetividades. Não que isso tire o fato de ser uma ciência, de ter métodos, de ter um esforço, né, para fazer isso o mais objetivo possível. Mas não existe essa ilusão de que a gente vai conseguir, né, construir o passado de forma neutra, né? Não existe isso. Pode passar agora, Cintia. Obrigado. Então, assim, mas vamos pensar no surgimento do cinema primeiro, né? O cinema, ele está ligado ali no contexto, né, do século XIX, que é o contexto da era das invenções, né? Fotografia tinha sido inventada algumas décadas antes e vários, né, inventos estão relacionados. E a gente fala que, até coloca ali, que o cinema foi criado, entre aspas, pelos irmãos Lumière, né, Auguste e Louis Lumière, porque a gente sabe que não é uma coisa assim simples, né? O cara, a autoria foi ele que inventou. Porque, né, existiam pesquisas, o,
próprio Thomas Edison, né, o laboratório de pesquisa dele tinha inventado antes um objeto que fazia gravação, captação de imagens em movimento, mas não era projetado, né, era de uso individual. Então, e outras pessoas, muitos dizem que os irmãos Lumière, na verdade, eles compraram a patente, né, eles conseguiram a patente desse invento antes, mas não foram necessariamente eles. Igual essa vacina coronavírus, por exemplo. Está todo mundo, né, trabalhando nisso, algum laboratório vai conseguir primeiro, mas, né, a troca que existe nesse período está acontecendo. Então, é mais ou menos a mesma coisa. E aí, então, assim, o cinema surge nesse contexto de pós-revolução industrial, né, que foi uma mudança na história muito grande, essa questão da produtividade, aumentou o capital, e aí gerou todo esse clima de Belle Époque, né, de transformações culturais, que é as pessoas era um período também pacífico, não estava sem guerras ali, então havia um otimismo muito grande e muito um uso, né, muito grande desse glamour, dessas descobertas. Acho que é isso. Bom, aí eu coloquei só imagens, eu não, por ser uma fala, né, de 20 minutos, eu achei que podia prejudicar exibir filmes e eu tenho, né, algumas coisas que eu quero falar. Mas aí essa é a imagem do considerado primeiro filme exibido, né, que é a saída da fábrica Lumière em Lyon. E é basicamente isso, assim, é uma câmera parada e mostrando a saída das pessoas dessa fábrica. E aí, as pessoas saem, é um filme que tem, sei lá, pouco mais de 1 minuto, e acabou o filme. Porque se a gente pensar, o fascínio que existia pelo cinema era de ver a imagem em movimento. Né? Ainda não havia preocupação de ver uma história ser contada, embora haja uma história, né? As pessoas estão saindo da fábrica. Mas, assim, né, a ideia, o fascínio era isso, era ver a imagem em movimento que era, né, inédito. Né? Então, isso, e é interessante que é o primeiro filme, já é o primeiro filme publicitário, né? Porque eles fazem a gravação e já faz a propaganda ali, que é a fábrica deles, que eles estão mostrando ali. Né? Pode passar, gente. Esse também foi dessa primeira exibição, que é a chegada de um trem na estação de Ciotá. E é interessante também, vai ser o primeiro filme de terror, né? Porque também é uma coisa simples, né? Só essa câmera mostrando a chegada do trem na estação, as pessoas saindo, entrando no trem. Só que o que se conta é que na primeira exibição desse filme, a plateia não estava acostumada com isso. No que veio o trem chegando, o pessoal ficou em pânico, muita gente tentou sair correndo porque achou que estava realmente chegando um trem ali. Então, assim, são os primeiros filmes, e como havia essa ideia de a atração era simplesmente mostrar as imagens em movimento, muita gente diz que os irmãos Lumière são os precursores do documentário, porque seria filmes, né, que mostravam ali o que está acontecendo na frente da câmera e pronto. Mas não é bem por aí, a gente sabe que alguns filmes tiveram encenações, e também que eles tem outros filmes deles que tentam contar uma história, né? Não é bem essa questão. Eles criaram o documentário, os filmes deles são só documentários, mas é mais esse esforço mesmo de tentar rotular ali essa produção, né? Pode passar. Logo no princípio, né, também ali no final do século XIX, tem essa figura do Georges Méliès, que é considerado, né, o criador do filme de ficção, do cinema de ficção. Porque ele é uma figura muito interessante, porque ele era o ilusionista, né? Ele trabalhava até no teatro Houdini, e ele, né, recebendo essas notícias sobre o surgimento do cinema, ele ficou muito interessado em incorporar essa tecnologia às ilusões que ele criava ali no palco. Então ele vai pegar e contar, mas ele já tem uma preocupação maior em contar histórias, né, em criar filmes realmente de ficção, sobretudo ficção científica, e usa muito trucagem, né, brinca com
com efeitos especiais, né, bem no início ali, mas já são efeitos especiais. E filme colorido, por que ele começou com filme colorido? Na verdade, ele pegava a película e ia pintando recorte por recorte para dar essa ideia, porque como ele era um ilusionista, ele queria isso, né? Ele queria trazer, assombrar, né? Trazer uma coisa de fantasia para o público dele. Pode passar. Isso aí é só um exemplo, né, de um dos filmes dele, que vocês podem ver que ele brinca ali com a cabeça dele, né? É como se fosse uma mágica mesmo, né? Ele tá ali apresentando, ele tira a cabeça dele e a cabeça começa a se multiplicar. E aí dá pra gente observar também como é que era uma trucagem até bem simples, né? Ele apaga mesmo a imagem do rosto dele e através de projeção em cima da gravação ele cria essa questão das várias cabeças. Pode passar. E esse é o filme mais famoso dele, que todo mundo já viu alguma referência e tal, que é o Viagem à Lua, que é um filme de ficção científica envolvendo, né, toda essa ideia de ir para a Lua, de ter uma vida ali na Lua. É um grande clássico ali, filme de 1902. Pode passar. Bom, o cinema do jeito que a gente conhece, com esses filmes mais longos, né, com essa linguagem que a gente está mais acostumado, ele tem como marco esse filme O Nascimento de uma Nação, que é do Griffith, que é um épico, né, um filme que trata sobre os Estados Unidos se reconstruindo depois da Guerra de Secessão. E é um filme que ele tem quase 6 horas, se não me engano. Realmente é um filme longo e que foi uma revolução assim na questão de, né, como contar uma história tão longa e usando, né, muito das questões que a gente conhece hoje sobre enquadramento, sobre duração de cena, assim, muito disso começou com esse cineasta, pelo menos assim, né, ele tem esse crédito. E é um filme muito controverso também, porque ele é um filme que trata das questões raciais nos Estados Unidos de uma forma muito problemática, né? Ele coloca muito a formação do Ku Klux Klan como uma parte dessa formação dessa nação, assim. E, enfim, tem uma visão totalmente preconceituosa e ainda assim é considerado um clássico, né? Como é um cinema que acaba trazendo essas tensões do seu tempo mesmo, né? Até essas questões que a gente vê que estão cada vez mais latentes, desde o surgimento dele já estão aparecendo. Bom, aí nessa parte eu queria falar um pouco sobre isso, assim, que a gente conhece muito o filme histórico, né, como ilustração, simplesmente. E aí eu peço até para vocês lembrarem um pouco de como é que eram as aulas de história, né? E muitas vezes o professor chega lá, um dia vai, passa um filme e fala, olha, gente, é assim que as pessoas se vestiam, é assim que aconteceu, e pronto, né? Sem maiores problematizações. Mas isso é um uso muito recorrente, né, do filme, quando o filme representa um tempo passado. Esse filme, A Esquerda e A Guerra do Fogo, durante muitos anos foi um clássico disso, né? Ele trata de questões, né, pré-históricas, né, mais tribais ali, do Paleolítico, e foi uma grande sensação, assim, na questão de, né, passar isso, olha, como era na fase pré-histórica e tal, e o filme teve bastante repercussão, ali do início dos anos 80. E o outro filme, O Resgate do Soldado Ryan, é um filme também, né, acredito que todo mundo aqui assistiu, pelo menos conhece. Ele é um filme que é um drama, né, ele tem uma história ali, torna a relação com o público mais pessoal, mas ele tem um trabalho realmente muito interessante nas cenas de guerra, sobretudo, né, tem o desembarque na Normandia ali, da Segunda Guerra Mundial, e teve uma construção muito bem feita. Então é interessante a gente pensar que, assim, por mais que cinema como ilustração seja um uso meio pobre do cinema, não deixa de ser muito interessante essa forma de trazer o espectador para experimentar, né, um pouco como é que uma coisa aconteceu ou pode ter acontecido. Pode passar.
Mas aí eu lembro sempre que o filme ele sempre traz as questões do tempo dele, né? E então, assim, mesmo quando ele está representando uma coisa lá no passado, ele está muitas vezes dizendo mais sobre o presente dele. E aí eu trago dois exemplos assim, de como é que a relação do filme com o seu contexto é muito tênue, né? No lado esquerdo a gente tem aí um trecho desse filme que eu já falei, O Nascimento de uma Nação, em que acontece o blackface, né? No início do cinema isso era muito comum. Os atores negros eles até podiam participar de filmes, mas nunca em papéis de destaque. Então é um ator branco que pinta o rosto de preto, né? E isso acontecia também com asiáticos, mas como o cinema era preto e branco, isso até fica menos grosseiro, né? Mas é uma coisa super criticada hoje, né? E que era muito comum e diz muito sobre quão pouco democrático foi o cinema durante muito tempo. No lado direito a gente tem aí o Pato Donald, né, fazendo uma saudação nazista, e para muita gente pode ser um pouco chocante, né, pensar em um filme, uma animação, a gente sempre relaciona muito, né, ao público infantil, trazer uma questão sobre nazismo. Mas é um filme produzido em 1942 que foi realmente uma peça publicitária para né, ser exibido os filmes de animação curta eram passados antes de filmes, né, longos, muito como uma peça realmente publicitária, né, contra o nazismo. É uma peça em que o McDonald's ele sonha que ele está vivendo na Alemanha nazista e aí ele vive um terror ali, né? E depois ele acorda e vê que ele vive nos Estados Unidos e fica muito agradecido. E aí eu queria também falar um pouco sobre essa questão da história, pensando no exemplo daqui no Brasil, né? Quando o filme ele é exibido, quando ele trata da nossa história, as diferentes relações. Eu tenho três exemplos. No lado direito, vocês têm ali o folder do DVD, se não me engano, do filme Independência ou Morte, que é um filme que trata da independência, né? E do lado direito é Os Inconfidentes, ele já trata da Inconfidência Mineira. Os dois filmes são do mesmo ano, que é 1972, e os dois tiveram um tratamento muito diferente da história, né? O Independência ou Morte, ele está ali no ano que estava se comemorando o sexto centenário, né? 150 anos da independência. Ele não é um filme produzido pelo Estado, mas ele teve muito apoio. E a gente vive um período de ditadura militar, né? O presidente era o Garrastazu Médici. E é um filme que ele, apesar de ser do Dom Pedro I ser uma figura contraditória, né? Que é difícil ser torná-lo um herói assim, né? Porque ele é um cara que, enfim, não era não era tão, né? Tinha os seus problemas ali, mas o filme tenta fazer isso, né? Enquadra ele de uma forma muito valorizando demais seus atos e trata esse contexto de independência, né, do surgimento da nação, assim, de uma forma muito elogiosa. E é um filme que foi elogiado pelo Garrastazu Médici e tal. Do outro lado, Os Inconfidentes, ele é um filme dirigido pelo Joaquim Pedro de Andrade, que é um cineasta vinculado ao cinema novo, que, portanto, tinha uma postura mais crítica, né, em relação à questão da ditadura, é questão, né, política mesmo, né, era um cinema mais de esquerda. Então, é um filme que trata de uma forma muito interessante a Inconfidência, porque ela mostra, por um lado, o Tiradentes como uma pessoa muito apaixonada, né, muito impulsiva até, né, e por outro lado mostra os poetas, né, os inconfidentes ali, Tomás Antônio de Gonzaga, a Varenga, né, o pessoal Cláudio Manuel da Costa, como pessoas muito temerosas, né, que ficam ali muito, ficam
acabam deixando, né, o Tiradentes se expor e acabou, né, que sobrou para ele as punições mais severas. E aí essa relação, né, que eu falo, como é que um filme muitas vezes ele diz algo de uma forma muito sutil, interessante nesse filme. Eu vou contar o final do filme, mas acho que você já deve imaginar qual que é, né? Ali a cena final desse filme é uma carne sendo cortada, né, no close assim, bem próximo. E provavelmente é uma carne de açougue, né? Mas dentro do contexto a gente pode imaginar a relação que eles estão fazendo com Tiradentes, enquanto toca a Aquarela do Brasil. Então, assim, é um filme que fecha assim, ó, essa é a construção da nação. Já por outro lado, o filme, né, do Independência ou Morte, ele, vários momentos toca o hino nacional, né, já tem uma coisa muito mais patriótica. E, curiosamente, no ano passado, em 2019, quando, em dia 7 de setembro, o SBT exibiu esse filme, acho que no horário mais de madrugada, mas passou algo muito alinhado com 2019, com o SBT, né, e todo o seu posicionamento aí com o governo atual. Né? Pode passar, sim. Aí, esse filme, Carlota Joaquina, acredito também que todo mundo aqui tenha visto, é um caso muito curioso, porque ele teve uma audiência enorme, né? Ele foi lançado em 95 e é considerado um marco da retomada do cinema nacional, porque com o governo Collor, a gente, né, o cinema brasileiro, a Embrafilme foi fechada, foi um momento muito crítico para a produção de cinema. A fonte realmente secou. E os cineastas tiveram muitos problemas com isso. E, por outro lado, tinha o contexto político também, né? Todas as questões ali da corrupção e como isso veio a público, né? E aí, esse filme, que é um filme, né, interessante, né? Ele é dirigido por uma mulher, o que é muito raro, né? Muito escasso na nossa história do cinema aqui no Brasil. São poucos cineastas que atingem um público grande. E tem uma personagem mulher também, forte, mas ele é um filme que ele é muito criticado porque ele trata o conhecimento histórico de uma forma muito, como é que eu posso falar, muito escassa, né? A Carla Camorati, ela teve várias falas dizendo que estava fazendo um filme de história, que tinha feito pesquisas e tal, mas por outro lado, no filme, ela faz várias, vários indícios assim de que aquilo não é algo a ser levado a sério, que aquilo é só uma versão, mas por outro lado, enfim, isso não é tomado assim, isso é passado para várias pessoas, né, várias escolas exibiram esse filme e tal, e é uma escolha muito pela avacalhação, né? Mostra essa história do Brasil de uma forma muito pejorativa, muito pelo estereótipo dos portugueses, enfim. Então é interessante, eu coloquei até um trecho que o narrador fala, mais ou menos assim. O problema com a história é que quanto mais se lê, menos se sabe. Cada um tem uma versão diferente para o mesmo fato. Quem sabe? Então, assim, é uma forma muito interessante, assim, pensar no recurso que a cineasta usa de, né, tirar o peso das costas dela, né? Ah, isso aqui é só uma brincadeira. Mas, por outro lado, na medida que esse filme é exibido para várias pessoas e que isso está lidando ali com a forma que a gente enxerga o nosso país, né? Será que é esse caminho correto, né? E, assim, muita gente faz essa relação porque o Collor foi um governo, né, desastroso em vários níveis, e, inclusive essas questões de corrupção, de incompetência, a vida pessoal ali era muito, da família Collor foi muito explorada, né? E o filme, mesmo falando sobre eventos do século XIX, ele traz todos esses temas. Então, talvez por isso tenha atingido tanto público, né? Porque era uma coisa que as pessoas se identificaram. Pode passar, sim. E por fim, eu só queria encerrar falando sobre esse filme para trazer um tema contemporâneo, que é o Pantera Negra, né? Que é esse filme que recentemente, né, a gente, né, falou-se muito sobre, por causa da perda do ator principal. E assim, foi depois disso que eu pensei em inserir ele nessa apresentação, porque é legal assim, pensar que o filme
a relevância de um filme que é um filme comercial, é um filme de super-herói, né, que aparentemente seria, né, mais um para gerar dinheiro dessa indústria que já causa tanto dinheiro, né, que é a cinematográfica. Mas ele tem questões muito relevantes ali, né? É um raro caso de filme de super-herói negro, é um raro filme de elenco todo majoritariamente negro, né? E que não traz a coisa de uma forma estereotipada, ele traz ali todo um esforço de trazer elementos da cultura africana, né? Seja nos figurinos, nas músicas, né? A trilha sonora é de hip hop, né? As principais músicas. Então, é um filme muito elogioso e é um filme que teve um sucesso, né? Tanto de crítica quanto de arrecadação, né? Quer dizer, 1,3 bilhões ao longo, né, de todo mundo. Foram 7 indicações ao Oscar, sendo uma para o melhor filme, que é muito raro com filmes de super-herói. Então, assim, e ele, de certa forma, ele se insere num contexto em que já havia esses questionamentos, né, sobre o quão excludente é a academia, né, academia de cinema, quando se trata da premiação do Oscar, quanto é branco, né, majoritariamente branco, as pessoas que ganham, os diretores e tudo mais. Então é um filme que ele vem para ser um oásis ali, né? Infelizmente não dá para dizer que a indústria está mudando, a gente ainda está muito próximo para ver a longo prazo como é que vai ser, mas ele é um filme que traz essa questão e é né, assim, e isso é importante, sabe? Às vezes a gente tem um foco muito de que o filme histórico, ele, né, que a gente só pode pensar o filme para a história quando o filme é um filme aclamado, de um diretor, né, de arte autoral, mas não, às vezes é um filme que atinge um grande público, que tá ali dentro dessa lógica de bilheteria e tal, ele traz questões muito importantes, né? Bom, eu sei que eu já extrapolei bastante o tempo, mas é mais ou menos isso. Eu queria fazer esse panorama sobre como o cinema ele está ligado, né, intrinsecamente à história e quantas questões a gente pode pensar ali, né, pensando em filmes que a gente assiste. Então, faço até o convite, assim, né? Repensem sobre o filme predileto de vocês, assim, sobre o quanto que ele nos diz sobre o tempo que ele foi produzido, ou que ele pode dizer sobre o contexto que a gente vive agora, né? Enfim, né? Um convite mesmo. Obrigado, gente. Muito obrigada, Luiz. Excelente exposição. Eu acho que realmente assim complementa, né, o que Rafa falou. A gente vê como que o cinema ele tem essa conversa, né, com o momento contemporâneo e também com essa leitura histórica. A gente sempre olhar para trás, né? Acho que os filmes eles têm essa capacidade também de passar para a gente o olhar do diretor, aquele enfoque específico, e igual você falou mesmo, né? Colocar a gente para pensar nas diversas formas de ver mesmo os acontecimentos históricos. Muito obrigada. Para quem chegou agora, gente, nós vamos abrir no final da exposição um espaço para perguntas e também um tempinho para a gente poder confraternizar. A Rafa foi a primeira fala, em seguida o Luiz, e agora eu vou passar a palavra para o professor Galupo. Oi, Cintia, obrigado pelo convite. Estão me ouvindo bem? Então, eu queria agradecer muito e estou muito impressionado como que parece que foi combinado, né? O que eu vou falar dialoga muito com o que a Rafaela falou e problematiza muito também o que o Luiz acabou de falar para a gente. Né? Eu vou falar de um filme que também é sem diálogos, que também teve o seu projeto alterado por questões orçamentárias no meio da realização do filme, né? E vou falar muito sobre o problema da objetividade histórica. Então, eu fiquei muito impressionado com isso, né? Fiquei feliz em saber que o Marcos Pimentel ainda está vivendo disso, né? Era uma pergunta, mas a Rafaela acabou respondendo isso. Eu vou... então, deixa eu começar para tentar ficar no tempo.
Em 96, um crítico de cinema bem conhecido, que é o Amir Labak, criou um festival de documentário, que é o festival de documentário mais importante da América Latina, chamado É Tudo Verdade. O nome do festival vem de um trabalho do Orson Welles, que é um trabalho menos conhecido, mas é um trabalho muito importante, né? Orson Welles é um dos maiores cineastas, maiores diretores e atores da história do cinema. Ele viveu entre 1915 e 85, e aos 26 anos, em 41, ele fez uma obra que a maioria dos críticos, dos especialistas, consideram que é o maior filme da história, que é o Cidadão Kane, aos 26 anos. Bom, ele já era conhecido, ficou conhecido por causa do Cidadão Kane, e aí em 42, os Estados Unidos, o mesmo ano lá daquele filme do Pato Donald, os Estados Unidos estão numa franca campanha de aproximação com outros países da América Latina, em especial o México e o Brasil. No caso do Brasil, nós tínhamos um ditador com uma clara ambiguidade, né? Muito fascista, né? O movimento integralista havia sido muito semelhante ao fascismo em alguns aspectos, e os Estados Unidos queriam se aproximar do Brasil para impedir que o Brasil entrasse para o eixo, né? Para o lado da Alemanha, da Itália e do Japão. Isso era estratégico, né, porque era a principal força militar da América do Sul, tinha um controle, né, para passagem do Atlântico para o Pacífico. Era muito importante para os Estados Unidos conseguir aproximar-se do Brasil e trazê-lo para o seu lado. Nesse projeto, Orson Welles foi convidado, né, pelo seu estúdio, RKO, cujo principal investidor era o Nelson Rockefeller, para filmar nesses dois países, para aproximar-se do México e do Brasil. Ele começa filmando um filme no México chamado My Friend Benito, né? É a história da relação de um rapaz com um bezerro, depois um novilho, depois um touro, né? E de como esse touro foi poupado no momento final na arena, numa tourada. Só que essa história acabou não sendo concluída, a filmagem, porque no meio dela, o Orson Welles vem ao Brasil, né? Quando ele chega no Brasil, a imprensa pergunta para ele sobre o que é o filme. E ele deu uma resposta clássica que tem muito a ver com o método criativo do Orson Welles, me pergunte daqui a 6 meses. Os atores atestam que a maioria dos filmes de Orson Welles não tinha nem script. Ele imaginava os diálogos na hora em que a cena ia ser rodada. Então, a criação dele era muito contemporânea ao processo de realização do filme. Bom, algum tempo depois, ele começa a filmar o Carnaval. E aí, ele disse que o filme seria, então, sobre a história do Carnaval. Só que em 1941, antes dele vir para o Brasil, ele leu na revista Time sobre a saga de 4 jangadeiros que saíram de uma comunidade de pescadores perto de Fortaleza e foram até o Rio de Janeiro de jangada. Porque os jangadeiros, nessa época, em 41, não tinham nenhum direito social, nem aposentadoria, nada, nenhum. E ao contrário do que a gente pensa, as jangadas não pertenciam a eles. Eram empresários, que eram donos das jangadas, alugavam essas jangadas na condição de meeiros. Então, metade do que eles pescavam
pertencia ao dono da jangada. E aí, um homem, um jangadeiro chamado Jacaré, junto com 3 amigos, foram ao Rio para conversar com Getúlio Vargas, protestar, reivindicar direitos. Foi uma viagem de 61 mil quilômetros. Né? Não sei se vocês já viram pessoalmente uma jangada. Uma jangada tradicional é feita com 4 varas, então ela tem algo assim como 1,60 m, 1,70 m de largura. Eles viajaram 61 mil quilômetros em 60 dias, entre o dia 14 de setembro, e aí no dia 15 de novembro, né, de 41, eles chegaram ao Rio. E houve uma grande recepção, né, vários barcos foram recebê-los no mar. E aí o Orson Welles resolve incluir um terceiro episódio na história, né? Que é a história dos jangadeiros, né? Aí ele já tinha, então, a estrutura do filme pronto. Ela seria My Friend Benito, a história do carnaval e o que ele chamou de Four Men on a Raft, né? 4 homens numa jangada. Orson Welles, então, começa a filmar essa história. Ele se aproxima do Jacaré, e alguns acham que a fama do Orson Welles de comunista vem disso, né? O Jacaré não era um comunista, mas ele tinha visões sociais muito avançadas, tendo em vista a origem mais ou menos humilde dele, né? O Jacaré sabia ler e escrever, o que era raro entre os jangadeiros. Ele escreveu um diário dessa viagem original. Então ele se aproxima do Jacaré, né? E resolve começar a filmar. Só que aí o estúdio dele, RKO, achou que Orson Welles tinha ido longe demais. O filme estava ficando muito comunista e o objetivo não era aproximar o Brasil da União Soviética, mas dos Estados Unidos. Então Nelson Rockefeller cancelou o projeto. Orson Welles conseguiu convencer alguns executivos do estúdio a continuar, mas ele não tinha filmes virgens para fazer, ele tinha pouco filme, então ele não podia desperdiçar nenhuma cena que ele gravasse, ele não teria a opção de ficar regravando uma cena várias vezes. O filme que ele dispunha era mudo, né? Ele não tinha dinheiro para contratar ninguém, então ele vai usar a comunidade de pescadores como atores, né? E acaba produzindo um filme que hoje tem 46 minutos. Para tornar a história mais interessante, ele inclui na história uma ficção, uma história de amor. Um pescador que se casa com uma jovem menina, e um dia em alto mar a jangada dele vira e ele morre afogado. E aí os 4 pescadores saem de Fortaleza até o Rio de Janeiro para protestar, para reivindicar dinheiros, porque a viúva não tinha direito a nenhuma aposentadoria, né? Eu quero, Cíntia, eu quero mostrar agora o trecho que eu selecionei. Eu selecionei 3 trechos desse filme para vocês verem que gênio que era o Orson Welles. É das imagens, são belíssimas as imagens, né? O filme é mudo, como eu falei, né? Pode começar, Cíntia. Pode. A primeira é a cena da chegada das jangadas depois da pescaria, né? É muito impressionante assim, essa visão que ele tinha. É muito impressionante, é muito bonito, esteticamente muito bonito.
essa música não foi ele que colocou, né? Não foi a montagem. Eles vão falar sobre isso. Então, é muito interessante isso. Ele está usando os próprios pescadores e as mulheres dos pescadores. Olha que beleza esse filme. Coisa bonita. Aí a segunda cena é o acidente que mata o marido da menina. A jangada São Pedro vira, os pescadores que estão nela vão ao mar, e aí os colegas vão ao resgate deles. Olha que cena, olha que coisa isso. É muito bonito. A fotografia é muito bonita, assim, a direção é muito bonita. Essa é a mulher do que morreu. E aí eles não localizam o corpo dele, depois é que eles vão localizar. E aí o terceiro é o enterro dele. O enterro eu gosto muito porque a gente consegue ver muito as inovações dele na direção, né? Porque a montagem é muito revolucionária do Orson Welles, mas a direção também. Primeiro essa câmera plongée, né? Colocada de baixo, e o campo e contracampo igual aqui, tá vendo? Ele dá uma impressão de um longo cortejo, fazendo com que ele se cruze. Daqui a pouco a gente vai ver mais, porque é muito bonito. São cenas muito impactantes, assim, pelo uso do enquadramento. Era um gênio mesmo, Orson Welles. Ele tinha 27 anos quando ele fez o filme. Bom, então ele está filmando isso e ele nunca montou o filme. O filme não foi montado por ele. Porque, como eu disse, foi interrompido, ele acabou sendo demitido do estúdio. Algumas cenas que ele gravou, sobretudo no México e no Carnaval, foram reaproveitados em outros filmes do estúdio, né? Só que aí tem uma coisa muito interessante que acontece. É que quando o Orson Welles está filmando, reencenando a chegada dos jangadeiros ao Rio de Janeiro, e eram os mesmos jangadeiros que tinham feito a viagem de 41, reivindicando direitos. Ocorre um acidente. Uma onda vira jangada e o jacaré morre afogado. O ator, que é também o personagem, morre afogado, né? Bom, esse filme ficou perdido durante anos. E aí, em 93, o Richard Wilson, Myron Meisel e Bill Krohn encontraram os copiões do filme e fizeram um documentário chamado É Tudo Verdade. Então, eu não sei se vocês percebem qual que é o problema que eu estou abordando aqui. O que é o É Tudo Verdade? É o festival de documentário? É o filme que inspirou o festival, o documentário de 93? É o filme que inspirou o documentário de 92? É a história da luta de Orson Welles para fazer o filme em 42? Ou é a história dos jangadeiros, ou é a história do rapaz que morre afogado? Ou é a história do jacaré? É a morte trágica do jacaré que inspirou o filme? É a saga dos jangadeiros de 41 que inspirou o Orson Welles a fazer o filme em 42? Né? Então, o filme é a história dos jangadeiros, dentro da história do jacaré, dentro do filme do Orson Welles, dentro do docufilme do Wilson Meisel e Krohn, dentro do festival do Amir Labaki, né?
nós não podemos saber exatamente o que é o Orson Welles nesse filme, né? Uma das marcas dele era a montagem. E a montagem não foi feita por ele. A montagem foi feita por eles no contexto do documentário sobre o filme que não foi montado, né? Havia instruções nos rolos sobre a ordem de montagem, mas a gente sabe que o Orson Welles mudava isso durante o processo de montagem, né? Em outros termos, é algo muito difícil quando a gente pensa nesse filme, pensar no que é a verdade histórica, né? O que é a ficção e o que é a verdade num documentário, né? Às vezes a gente assiste a documentários, a docufilmes, documovies, e pensamos que eles são a verdade. E aí eu penso em muitos exemplos. A Democracia em Vertigem, de 2019, sobre o golpe contra a Dilma Rousseff, da Petra Costa. Mas 3 anos antes, O Mecanismo, em 2016, do Zé Padilha, né? É verdade ou é ficção? É história ou é ficção, né? Bem tempo antes, Tiros em Columbine, em 2002, do Michael Moore, mas também na literatura, obras como os livros Ramsés, do Christian Jacques, né? As Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar, né? Mas mesmo antes disso, se a gente pensar no início da história no Ocidente, as vidas paralelas de Plutarco no século II, as histórias de Heródoto no século V a.C., o que eu estou dizendo é que, muitas vezes, é difícil separar o que é verdade do que é ficção, sobretudo no cinema, né? Essa é uma pergunta muito importante em tempos de fake news, né? É interessante que uma das musas da antiguidade, as divindades que inspiravam os homens a produzirem suas obras, né, uma delas era Clio, que quer dizer, Cleo quer dizer glória, e ela era a musa da história. E é interessante que as musas são filhas da memória, Mnemosine. E no início de um poema do Hesíodo chamado Teogonia, elas dizem assim: nós podemos, quando queremos, dizer a verdade. É interessante porque existe uma diferença muito grande entre a perspectiva dos gregos, da história, se nós compararmos eles, por exemplo, com os judeus, né? Os judeus, o Flávio Joséfo diz isso num dos livros dele, que é um historiador judaico-romano, né? Ele diz que os gregos tinham história porque não tinham memória. E os judeus tinham memória, né? A palavra história quer dizer pesquisa. Os gregos tinham que pesquisar o passado porque eles não foram registrando as coisas à medida em que elas aconteciam. Como Joséfo diz que os judeus fizeram. Essa é uma pergunta interessante se a gente pensar, por exemplo, no filme da Petra Costa, né, A Democracia em Vertigem. É memória no sentido dos judeus ou é história no sentido dos gregos, né? Eu penso ainda num outro escritor importante, que é Luciano de Samosata. Um livro dele chamado Como Escrever a História, ele fala que o que marca o historiador é que ele não se dá adulação, né? Ele está preocupado de uma certa forma com a verdade, de forma que a adulação afasta a característica da história. De novo, pensando Democracia em Vertigem, né? É história ou não, né? É só pensar que coisas que já foram verdades históricas impressionantes,
E eu fiquei muito triste na hora que o Luiz falou, porque eu me senti velho, viu, Luiz? Eu nunca assisti um filme na escola. Né? Eu terminei o meu curso médio, né, em 85. Naquela época não usava isso. Diz que todo mundo já assistiu, eu não. Na minha época não tinha isso. Mas o que eu aprendi nas aulas de história era que os indígenas brasileiros eram preguiçosos e que os africanos eram destinados ao trabalho braçal. Né? Cinema é ficção. Né? Talvez até a pesquisa da história seja ficção. Né? Toda história, em alguma medida, inventada. Né? Inventada é uma palavra interessante, né? Invenio, em latim, quer dizer encontrada, a partir de escolhas que se faz. Isso não quer dizer que ela seja falsa. Né? Será que a ficção, então, é o que é explicitamente falso? Que diferença que existe entre Cidadão Kane e o filme que Orson Welles filmou? Né? Bom, talvez essa pergunta também não faça muito sentido. Né? Eu fico pensando, por exemplo, num filme como O Império dos Sentidos, do Oshima, de 1976. Ele conta a história de algo que o Oshima havia lido no jornal, no Japão. A história de uma prostituta que tinha relações sexuais com o senhorio que alugava os quartos, e um dia, numa dessas relações, amputou o pênis dele. Isso foi um grande escândalo no Japão. Tal. E o Oshima fez o Império dos Sentidos, com cenas reais de sexo, num filme que obviamente não é um filme pornográfico. Uma história real, com cenas reais, numa obra que é de ficção. Né? Eu acho que isso, eu já estou terminando, coloca um pouco para a gente a importância da liberdade de expressão no cinema. Né? A ficção serve para questionar a realidade. Né? A realidade não é algo, a realidade histórica não é algo extremamente objetivo que a gente possa reproduzi-la descritivamente. E o Luiz falou do Marc Bloch, né, do pessoal do Zanalla. Né? A história foi se tornando narrativa. Né? Ela tornou-se consciente de que o método dela não é da descrição ou da narração. Orson Welles, uma outra coisa para eu terminar, duas coisas que eu queria falar. Eu disse no início que o Orson Welles não sabia sobre o que era o filme que ele estava fazendo. A verdade, ela é retrospectiva. Nesse momento, nós não temos plena consciência do que é que nós estamos vivendo. Por exemplo, na pandemia. Isso só se torna evidente para nós retrospectivamente. Né? Tem muito a ver com a medicina. Né? Ontem eu estava fazendo uma live, o Jordano falou, com um psiquiatra, e ele falou que uma das coisas que se aprende na escola da medicina é que é muito fácil fazer um diagnóstico de trás para frente. Né? Agora eu sei que ele tem Covid, mas quando ele chegou em janeiro no meu consultório com uma febre, com uma tosse seca, sem sentir o paladar, não era fácil identificar. Né? E o Orson Welles tem muito a ver com isso. Quando ele está fazendo o filme, ele não sabe. E eu acho que isso tem a ver com algo que o Marcos Pimentel falou naquela entrevista que a Rafaela mostrou. Né? Muito da obra de arte, apesar de eu acreditar que toda obra de arte é intencional, mas ela não é intencional como um jogo de xadrez. Ela é intencional como um jogo de tênis. Existe uma intenção,
Mas isso não quer dizer que é tudo controlado. E o Marcos Pimentel falou sobre isso, né? Não só sobre o impacto orçamentário, mas como a própria narrativa dos personagens vai alterando a história. Só para terminar, e aí eu termino mesmo, né? Orson Welles foi muito mal sucedido nessa tentativa de aproximar o Brasil dos Estados Unidos, por causa da acusação de comunista que caiu sobre ele. Quem foi bem sucedido foi o Walt Disney. A gênese do personagem Zé Carioca ocorreu no esforço dos Estados Unidos se aproximarem do Brasil. O Walt Disney também foi mandado. Ele conhece um cartunista brasileiro e se inspira no traço dele e cria no Copacabana Palace esse personagem, assim como ele havia criado o Panchito para se aproximar do México. É isso. Muito obrigada, professor Galupo. Eu acho que você falou tudo mesmo. As 3 apresentações, elas se amarram muito bem, né? Essa questão dos questionamentos, né, acerca dos documentários, das ficções, em saber qual que é o limite, né? E aquela pergunta também, né? O que é a verdade? Tem um ditado que eu acho muito legal que fala que existem 3 narrativas: a sua, a minha e a que de fato aconteceu, né? Então, eu acho que tem muito disso mesmo. Apesar da gente viver num momento que se fala muito, né, um discurso contra ideologias, esse próprio discurso é ideológico, né? Então, é muito interessante a gente pensar que nada é totalmente ausente de intenção ou, querendo ou não, de um recorte mesmo. A gente nunca consegue abranger o todo de uma vez só. Então, eu queria agradecer vocês 3 por topar o convite e convidar todo mundo que está aqui assistindo também a mandar perguntas, a interagir com a gente. Se não quiserem, não precisa ligar a câmera, mas se puder, seria bem legal. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria só comentar, para o pessoal já ir pensando e perdendo a vergonha também de perguntar. A Fernanda colocou no chat aqui sobre o Nanook of the North. Assim, acho que quando se fala em encenação documental, não tem como não lembrar, é um filme de 22, do Flaherty, que fala dos... como chama aquele pessoal que vive no gelo, gente? Esqueci. Esquimós. Que retrata a vida deles, mas aí tem a cena clássica do tubarão. Eles levaram um tubarão morto para lá e encenaram como se o tubarão estivesse vivo e eles precisassem se alimentar. Assim, é inacreditável como em 1922 já se tinha tanta encenação documental, assim, é um filme que se vende como verdade. Mas é isso, né? O que é a verdade? Porque a verdade é sempre um recorte, né? Todo livro que se lê é um recorte da história. A Bíblia foi reescrita, se a gente for contar lá no fogo lá da biblioteca e tudo. Então, assim, foi escrita por quem, né? Então, a gente trabalha sempre com encenação. Por exemplo, os filmes do Pimentel, né? Vou ficar no meu lugar. Eles, por mais que sejam entregues como documentário, a gente sabe que aquilo ali não é de fato o que aconteceu, sabe? Pode ser um acontecimento, mas é um recorte. Há uma cena no A Poeira e o Vento, que é esse curso que originou o Sopro, que é um porco sendo morto, né? O homem lá no vilarejo enfia um espeto no coração do porco lá, e o porco grita e tal, e é morto. E aí, conversando com a assistente de produção, ela conta o caos que foi para conseguir um porco, sabe? Então, assim, o porco não seria morto. Porcos são mortos naquele vilarejo, mas a ocasião de se matar um porco, de se fazer uma celebração ali, foi para o documentário, entende?
Então, assim, eles tiveram que comprar um porco, tiveram que arrumar um porco para ser morto ali, para se gravar a matança do porco, para representar aquela vida que as pessoas matam para ter o que comer. Então, sempre há uma representação. Eu acho que falar de realidade cinematográfica é uma enseada muito complexa, porque há diversos documentários notoriamente encenados, documentários com... agora, eu sou muito ruim para nomes, mas agora tem um documentário sobre jovens menores de idade que são aprisionados, internados, né, em instituições sociais e tudo. Então, assim, todos os personagens ali são histórias reais, mas são encenados com atores, sabe? E ainda assim entra na categoria de documentário. Recentemente, tem um Instagram que chama 104BH, que tem disponibilizado 2 filmes semanalmente, de graça, filmes que não entram no circuito comercial. E recentemente teve a estreia do Guaicurus, que é um filme aqui sobre as prostitutas, as casas de prostituição que se localizam ali na Guaicurus. E tem cenas explícitas e sim, claramente são encenadas, porque as pessoas são coisas que podem ter acontecido de verdade, que representam uma realidade, mas não foi exatamente o que aconteceu ali naquele momento, né? Não é um retrato fiel da realidade, sim um recorte e sempre um viés também, né? Filme excelente. Entra na minha categoria de desgraçamento mental, né? Vocês podem imaginar por quê, mas é uma excelente visitar esse campo que é tão perto da gente e que a gente não consegue imaginar a vida dessas mulheres. Enfim, não é nenhuma pergunta, é só agradecer e dizer ao Luiz que eu não sei se dá para ver, mas eu vim até caracterizada com a minha blusa do Melier, entendeu? Porque a Viagem à Lua é o pai da edição, né? Então, como a gente não contempla ele. Obrigada, só uma coisa gente. Sobre o documentário, eu lembrei da frase, a definição daquele John Grierson, né, que é um dos documentários importantes assim, desse início, de que o documentário ele é um filme com asserções sobre a realidade. Eu acho que vai muito por aí, sabe? São afirmações, são... pensando no caso do Democracia em Vertigem, né, que o professor mencionou, eu acho que é isso, assim, são afirmações, se batem realmente com outros pontos de vista, isso, né, já é mais complicado, né, e é difícil, né, definir e tal. Mas são asserções, é essa tentativa do diretor de construir uma narrativa ali a partir disso, né? Isso é realmente um tema longo para discussão. O que eu acho interessante essa linha tênue, né? Eu vou dar um exemplo, né? Você deu os exemplos dos filmes dos Lumière. Eu não sei se é nessa, porque eles filmaram várias vezes a saída da fábrica, né? Mas numa delas tem um ciclista, é nessa? Eu não sei se eu no final, no final, que fica olhando a câmera o tempo todo. Quer dizer, a presença da câmera é um distúrbio na realidade, né? Ela altera a própria realidade. Ele fica encenando, tem aquela também que está tendo um congresso e eles saem de um barco, né, e a pessoa fica olhando assim para a câmera, né? É um distúrbio muito grande na realidade, né? Eu fico pensando, por exemplo, no Michael Moore, né? No Tiros em Columbine, ele fez, né, um grande, na minha opinião, um grande desserviço assim, para o cinema. Por quê? Porque Tiros em Columbine é muito parcial, né? Eu até acho que ele está certo na parcialidade dele, mas o tratamento que ele deu, por exemplo, para o Charlton Heston na época foi absolutamente criticado, né? Foi absolutamente criticado, né? Charlton Heston foi representado como se fosse um americano imbecil, né? E isso é um problema. É um problema
como que, por exemplo, o mecanismo contribuiu para o golpe. Né? Existe... a maioria das pessoas que assistem a esses documentários não tem o distanciamento para entender o que é o documentário. Né? O documentário não é a verdade. Né? Eu gostei dessa história das inserções sobre a realidade. E este foi o registro do primeiro evento integrante do Ciclo de Encontros da Faculdade de Direito da UFMG. Com a temática Cinema em Foco, o evento contou com a participação dos técnicos administrativos Luiz Fernando Amâncio e Rafaela Benetelo, bem como o professor Marcelo Campos Galupo. Convidamos todas e todos colaboradores da Faculdade de Direito para participar do próximo encontro que se realizará na sexta-feira, dia 16 de outubro, às 10 horas da manhã. O evento vai contar com a participação da servidora técnica administrativa Camila Viana Brasil e do professor Davi Francisco Lopes Gomes, agora com a temática Inteligência Financeira. O ciclo de encontros da Faculdade de Direito da UFMG é organizado pela Comissão de Referência em Recursos Humanos, composta pelos técnicos administrativos Cíntia Santos Menezes, Timóteo Freitas de Oliveira e Vitor Guedes Lousada, bem como pelo professor Jordano Bruno Soares Roberto.